Mariana caminhava lentamente pelas calçadas da cidade, o sol escaldante refletindo em suas roupas surradas, que mal conseguiam cobrir seu corpo magro. O calor parecia penetrar em sua pele e se alojar em seu interior. Mas a mulher já estava acostumada àquele desconforto. A cada passo, ela sentia olhares indiferentes que a seguiam, como se fosse uma sombra que não merecia atenção. O barulho das buzinas e das conversas apressadas ao seu redor se misturava à solidão que a acompanhava desde que a vida a levará para a rua. Enquanto caminhava, Mariana se permitiu recordar momentos de sua vida antes daquela dura realidade. Ela se lembrou de como era feliz ao lado de sua família, das risadas compartilhadas em torno da mesa, dos planos para o futuro que pareciam tão promissores. As lembranças eram como uma faca afiada, cortando a pele da saudade que a atormentava. Como eu cheguei aqui? Pensava, enquanto as lágrimas ameaçavam escorregar por seu rosto sujo. A vida tinha sido cruel, mas a mulher sabia que precisava seguir em frente, mesmo que a esperança parecesse uma miragem distante. Ao passar por uma loja de roupas, ela parou por um instante para olhar os manequins adornados com roupas novas brilhantes. Seus olhos se fixaram em uma blusa azul que certamente lhe cairia bem. Fechou os olhos e imaginou-se vestindo-a, sorrindo para o espelho, mas logo a realidade a atingiu como um balde de água fria. Isso não é para mim, murmurou, afastando-se da vitrine com um suspiro. O som de risadas e conversas alegres dos clientes a fez sentir-se ainda mais invisível, como se não fosse parte daquele mundo. Naquele dia, Mariana decidiu que precisava de um lugar para descansar. As forças estavam se esvaindo, e ela encontrou um banco na praça central, um local onde frequentemente via pessoas passando apressadas, sem prestar atenção ao que acontecia ao seu redor. Sentou-se com um suspiro pesado, observando a vida ao seu redor. O cheiro de pipoca e de comida de rua invadia suas narinas, se fazia seu estômago roncar. Mas ela não tinha dinheiro para comprar nada. Apenas observava, com a tristeza a envelopá-la como um manto. As pessoas à sua volta estavam imersas em seus próprios problemas. Um homem discutia ao telefone, gesticulando com raiva, enquanto uma mulher tentava acalmar uma criança que chorava. Mariana sentia-se como uma sombra, um espectro que vagava ali, invisível e sem valor. Devem achar que sou uma mendiga sem importância, pensou, enquanto um grupo de jovens passava por ela, rindo e falando alto, sem notar sua presença. O tempo parecia passar devagar, e cada segundo se arrastava, como se estivesse presa em uma bolha de desespero. Foi então que seus olhos se fixaram em uma cena que a tirou de seu torpor. Um menino pequeno, sentado no chão da praça, com os olhos cheios de lágrimas. Mariana não pôde evitar a dor que sentiu ao ver aquele garoto tão triste. O desespero e a fragilidade dele a tocavam profundamente, como se ela estivesse vendo uma parte de si mesma refletida naquele rosto inocente. O impulso de se aproximar foi instantâneo, como se uma força invisível a atraísse em direção àquela criança. Com um esforço, Mariana se levantou, mesmo com as pernas trêmulas, caminhou em direção ao menino. Os passos eram lentos, mas determinados. Ao se aproximar, percebeu que ele tinha a cabeça baixa, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Oi, pequeno, disse ela, tentando transmitir suavidade em sua voz. Por que você está chorando? O menino levantou o olhar, e Mariana viu a dor estampada em seus olhos. Eu me perdi do meu pai, respondeu ele, a voz trêmula e embargada. Estávamos passeando, e eu não sei onde ele foi. Mariana sentiu seu coração apertar. Oh, querido, não fique triste. Vamos encontrar seu pai juntos. Como ele se chama? A empatia que ela sentia por aquele garoto era tão intensa que parecia aquecer seu peito gelado. O menino, com um leve aceno de cabeça,
respondeu. Lucas. Meu nome é Lucas. Lucas, eu sou a Mariana, disse ela, tentando sorrir. Vamos procurar seu pai. Tá bom. Ele deve estar preocupado com você. Enquanto falava, Mariana se ajoelhou ao lado dele, sentindo o peso do mundo se dissipar um pouco. Como se, naquele momento, sua própria dor fosse menos importante do que a do menino. A praça continuava cheia de vida. Mas, para Mariana, tudo parecia ter parado. O choro de Lucas se misturava ao som distante da cidade, criando uma sinfonia de desespero e esperança. Mariana se lembrou de quando tinha filhos, de como era gratificante cuidar deles. E isso a fez sentir uma pontada de dor, mas também uma determinação renovada. Vamos, Lucas. Vamos encontrar seu pai, repetiu, enquanto ele limpava as lágrimas com a manga da camiseta. Enquanto Mariana tentava acalmar Lucas, um homem bem vestido a observava à distância. Ricardo, um empresário influente da cidade, estava em uma reunião próxima e havia saído para respirar ar fresco. Ao avistar Mariana e o menino, sentiu um aperto no peito. A cena era tocante, ao mesmo tempo, inquietante. Ele não estava acostumado a ver pessoas em situação de rua interagindo com crianças, e a imagem de Mariana, tão gentil e solidária, o fez refletir sobre sua própria vida. Olha, você está se saindo bem, murmurou Ricardo para si mesmo, enquanto se aproximava um pouco mais, mas hesitando. A bondade de Mariana o intrigava, e ele se viu em um conflito interno. Deveria intervir ou deixar a mulher lidar com a situação. O que ele estava presenciando era algo raro na sua rotina apressada e repleta de negócios. Mariana percebeu a presença do homem, e por um breve momento, seus olhos se cruzaram. Ela sentiu um misto de curiosidade e desconfiança, mas logo voltou sua atenção para Lucas, que a olhava com esperança. Vamos, Lucas. Vamos nos levantar e procurar seu pai. Ele deve estar perto, ela disse, tentando transmitir segurança. Você acha que ele vai me encontrar? Lucas perguntou, a voz ainda trêmula. Claro que sim. Ele vai ficar tão feliz quando te encontrar. Mariana respondeu, sentindo uma onda de compaixão por aquele menino perdido. Ela se lembrou de como seus próprios filhos tinham desaparecido de sua vida e do desespero que isso causou. Vamos juntos. Você não está sozinho. Ricardo, ainda observando a cena, não pôde evitar um sorriso. A força da bondade daquela mulher em situação de rua o tocou de uma maneira que ele não esperava. Ele se lembrou de seu próprio filho, da inocência da infância, e de como era importante proteger aqueles que amamos. A visão de Mariana e Lucas juntos o fez questionar a maneira como ele via as pessoas em sua cidade. Talvez eu deva fazer algo a respeito, pensou, enquanto decidia que precisava se aproximar e oferecer ajuda. A praça vibrava com vida, mas os dois, Mariana e Lucas, estavam em seu próprio mundo, buscando a esperança em meio ao caos. E, enquanto os olhares indiferentes passavam por eles, uma pequena chama de conexão estava prestes a acender, mudando não apenas suas vidas, mas também a de todos ao seu redor. Mariana se ajoelhou ao lado de Lucas, sentindo a fragilidade da criança em seus braços. O garoto tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, e o rosto estava manchado de lágrimas. Ela envolveu Lucas em um abraço caloroso, tentando transmitir um pouco de conforto em meio ao seu próprio desamparo. Está tudo bem, meu querido. Você não está sozinho, Mariana murmurou, sua voz suave como uma brisa de verão. Ela o segurou mais firme, como se pudesse proteger o menino do mundo cruel ao seu redor. Você quer me contar o que aconteceu? Lucas hesitou, os lábios tremendo enquanto ele olhava para o chão. Eu me perdi do meu pai. Ele finalmente confessou. A voz quase um sussurro. Estávamos no parque. Eu fui ver os patos, e quando olhei para trás,
Ele não estava mais lá. Mariana sentiu um aperto no coração. A solidão que ela conhecia tão bem havia encontrado um novo rosto naquela criança. Isso é muito assustador, Lucas. Mas não se preocupe. Vamos encontrar o seu pai juntos, ela disse, tentando acalmá-lo. Qual é o nome dele? Ricardo, respondeu o garoto, enxugando o nariz com a manga da camisa. Ele sempre me diz para não me afastar. Mas eu só queria ver os patos. É compreensível, meu amor, Mariana disse, acariciando o cabelo do menino. Às vezes, a curiosidade nos leva a lugares inesperados. Mas agora precisamos pensar em como trazê-lo de volta. Enquanto Mariana tentava acalmar Lucas, um homem bem vestido os observava à distância. Ricardo, o pai do menino, estava paralisado pela visão que se desenrolava diante dele. Ele podia ver a mulher em situação de rua, a dor e a compaixão em seu olhar, enquanto tentava consolar Lucas. O coração de Ricardo se apertou. Ele havia estado em uma reunião de negócios, mas a imagem de seu filho perdido o perseguia, e ele decidiu sair em busca dele. Lucas! Gritou Ricardo, seu tom de voz carregado de desespero. Ele começou a correr em direção à praça, mas hesitou ao se aproximar. O que uma mulher como ela estava fazendo ao lado de seu filho? Ele não queria ser mal interpretado, mas também não podia ignorar a cena. Mariana, ao ouvir o chamado do pai, se levantou lentamente. Ela olhou para Lucas, que parecia mais aliviado ao ouvir a voz familiar. Olha, Lucas, seu pai está vindo. Fique aqui comigo até ele chegar, disse Mariana, tentando manter a calma. Ricardo, ao se aproximar, viu o rosto de Mariana com mais clareza. Era uma mulher marcada pela vida, com olhos que carregavam a sabedoria de quem havia enfrentado desafios imensos. O contraste entre sua aparência e a postura carinhosa que ela tinha com Lucas o fez parar por um instante, refletindo sobre a vida que levava. Lucas. Ricardo finalmente alcançou o filho, puxando-o para seu abraço. Meu Deus! Eu estava tão preocupado. Ele olhou para a mulher que estava ao lado do garoto, seu olhar misturando gratidão e desconfiança. Obrigado por cuidar dele. Mariana forçou um sorriso, sentindo-se um pouco deslocada. Ele estava muito assustado. Senhor. Eu só tentei ajudá-lo. Ricardo assentiu, ainda segurando Lucas. Eu aprecio o que você fez. É um ato de bondade em um lugar tão sombrio. Não foi nada, Mariana respondeu, sua voz baixa, quase tímida. Só fiz o que qualquer um faria. Lucas, ainda nos braços do pai, olhou para Mariana com gratidão. Você me abraçou. Você é legal, disse ele, um brilho de admiração em seus olhos. A cena era comovente, mas Mariana sentiu um frio na barriga. Ela sabia que, em um instante, estava de volta à sua realidade. Uma mulher sem lar, invisível para a maioria, mesmo quando fazia um ato de bondade. Eu espero que vocês consigam voltar para casa, Mariana disse, dando um passo para trás, sentindo que sua presença era um intruso naquele momento de família. Espere, Ricardo disse rapidamente. Você não deveria ficar aqui sozinha. A cidade pode ser perigosa. Ele hesitou, ponderando sobre o que poderia fazer. Posso ajudar você de alguma forma? Mariana balançou a cabeça. Não precisa. Eu estou bem, respondeu, embora a verdade fosse outra. Ela não estava bem, mas não queria que ele se sentisse obrigado a se envolver mais do que já estava. Lucas, percebendo a tensão, puxou a mão do pai. Parece que ela precisa de ajuda também. Papai. Ele disse com a inocência típica de uma criança. Ricardo olhou para o filho e depois para Mariana. Talvez você tenha razão, Lucas. O que você precisa, senhora? Mariana hesitou. Um misto de vergonha e orgulho a impediu de aceitar ajuda.
Só preciso de um lugar tranquilo. Às vezes, um banco na praça é tudo o que eu preciso. Você tem um lugar para ficar? Ricardo perguntou, sua preocupação evidente. Se precisar de algo, não hesite em me procurar. Obrigada, mas eu realmente não quero incomodar. Mariana insistiu, com a voz trêmula. A ideia de aceitar a ajuda de um homem como Ricardo parecia surreal, quase impossível. Ricardo percebeu a resistência dela, embora não quisesse pressioná-la. Sentiu que havia algo mais profundo em sua recusa. Se você mudar de ideia, meu nome é Ricardo. Estou sempre à disposição, ele disse, estendendo a mão para um aperto. Mariana olhou para a mão estendida, hesitando por um momento antes de finalmente agarrá-la. Mariana, ela respondeu, sua voz firme, mas suave. E, novamente, obrigada por encontrar Lucas. Lucas sorriu, e a conexão que se formara entre eles foi um breve momento de esperança em meio à adversidade. Ricardo, segurando seu filho, sentiu uma onda de gratidão por aquela mulher que, em um dia comum, havia se tornado uma parte importante de sua vida. Enquanto Ricardo e Lucas se afastavam, Mariana ficou parada, observando-os. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante. Ela se lembrou de momentos em que a vida parecia mais leve, quando as preocupações eram diferentes, e sua maior luta era encontrar um tempo para brincar no parque. Talvez um dia eu encontre o meu caminho de volta, murmurou para si mesma, sentindo uma onda de nostalgia. Mariana respirou fundo, acalmando o turbilhão de emoções dentro de si. Ela podia não ter um lar, mas naquele momento, ela havia feito a diferença na vida de alguém. E, para ela, isso era algo que nenhuma situação poderia tirar. Ricardo se aproximou de Mariana, o coração ainda acelerado pela preocupação com Lucas, que agora estava em seus braços, aliviado e sorridente. A mulher, com o olhar gentil e acolhedor, parecia ter um brilho especial, uma aura de bondade que contrastava fortemente com a dura realidade da rua. Ele respirou fundo, buscando as palavras certas para expressar sua gratidão. Obrigado por cuidar do meu filho, disse Ricardo, sua voz tremendo levemente. Ele hesitou por um momento, a imagem de seu mundo de riqueza e poder pesando sobre seus ombros. Eu gostaria de te ajudar de alguma forma. Posso te oferecer um dinheiro, algo para você se cuidar melhor. Mariana olhou para ele, surpresa. A proposta a pegou de surpresa. O que ela mais desejava era ser vista como alguém mais do que uma mulher em situação de rua. E aquele gesto parecia reforçar sua condição de vulnerabilidade. Ela balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Não, obrigada. O que eu fiz foi apenas o que qualquer um faria. Não precisa me dar nada. Ricardo franziu a testa, confuso. Mas, você ajudou o Lucas. Ele estava tão perdido e assustado. Eu não posso simplesmente aceitar isso. Eu não fiz por recompensa, senhor. Eu não quero dinheiro. O que importa é que seu filho está bem agora. Isso é suficiente para mim. Mariana respondeu, seu tom firme, mas gentil. Era uma verdade inegável. Uma resposta que ecoava na profundidade de sua alma. As dificuldades que enfrentava diariamente não a tornavam uma pessoa menos digna de compaixão. Ele a observou, impressionado não apenas por sua coragem, mas pela força de sua convicção. Você é uma mulher admirável, disse ele. Por um instante, Mariana viu um vislumbre de vulnerabilidade em seu olhar, como se ele estivesse se despindo de sua armadura de empresário poderoso. Muitas vezes, me esqueço do que realmente importa na vida. Às vezes, todos nós nos perdemos um pouco, Mariana respondeu, sentindo uma conexão que ia além das palavras. Mas sempre podemos encontrar o caminho de volta. Ricardo assentiu lentamente, a expressão de contemplação em seu rosto.
Ele olhou para o filho, que agora brincava com um pequeno pedaço de papel que encontrou no chão, rindo e se esquecendo momentaneamente do medo que o dominava antes. Eu prometo que vou fazer algo a respeito. Não posso mais ignorar as pessoas que precisam de ajuda. A cidade, ela precisa de mais compaixão. Espero que você consiga, disse Mariana, sem saber exatamente como aquelas palavras iriam ressoar na vida dele. Ela se despediu de Lucas com um abraço, um gesto que fez o menino sorrir ainda mais. Cui disse: Tá bom, você é um garoto especial. Você também é especial, moça. Lucas respondeu, e suas palavras soaram como um eco de esperança. Depois que Ricardo e Lucas se afastaram, Mariana ficou ali, em um canto da praça, observando-os se afastarem. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e ela sentiu uma leve sensação de esperança brotar dentro de si. Era como se, por um breve momento, as paredes que a isolavam do mundo estivessem se desfazendo. Mas, ao mesmo tempo, a realidade do dia a dia a puxava de volta. A luta pela sobrevivência não terminava, e a invisibilidade que sentia era um peso constante. Ela caminhou lentamente pelas ruas, a cidade pulsando ao seu redor. As luzes começavam a acender, e as pessoas passavam apressadas, cada uma imersa em suas próprias preocupações. Mariana se sentia como uma sombra, uma espectadora silenciosa do drama humano que se desenrolava à sua volta. Sua mente estava repleta de reflexões sobre o encontro com Ricardo. O que ele realmente pensava dela? Aquela gentileza seria apenas um momento passageiro, ou ele realmente pretendia mudar algo na vida das pessoas ao seu redor? Os pensamentos se misturavam com as lembranças de sua própria vida. Mariana se lembrou de quando tinham lá a casa cheia de risos, o cheiro do jantar feito com amor, a sensação de pertencimento. Agora, tudo isso parecia tão distante. As memórias eram como fotos desbotadas, uma coleção de momentos que a vida havia tirado dela. Após um tempo vagando, Mariana encontrou um abrigo temporário em um canto menos movimentado da cidade. Um pequeno espaço atrás de um prédio, onde algumas caixas de papelão formavam uma espécie de abrigo. Ela se sentou ali, as pernas puxadas para perto do corpo, enquanto observava as estrelas começando a brilhar no céu escuro. Por que é tão difícil? Murmurou para si mesma. A solidão apertava seu peito, e a luta constante por dignidade parecia insuportável. As vozes do passado ecoavam em sua mente, lembranças de quem ela costumava ser e do que havia perdido. Se ao menos alguém pudesse ver. Uma brisa suave passou, trazendo consigo o perfume das flores de um jardim próximo. Mariana fechou os olhos por um momento, permitindo que a frescura a envolvesse. Ela queria acreditar que ainda havia bondade no mundo, que as pessoas ainda podiam se importar umas com as outras. O encontro com Ricardo havia acendido uma faísca de esperança, mas a dúvida ainda pairava sobre ela. Naquela noite, enquanto se ajeitava em seu abrigo improvisado, Mariana decidiu que faria algo diferente no dia seguinte. Ela não queria se sentir invisível. Não queria ser apenas mais uma sombra na cidade. Se Ricardo pudesse ver algo nela, talvez pudesse começar a ver algo em si mesma também. Na manhã seguinte, ela procuraria um jeito de ajudar outras pessoas ao seu redor, assim como fizera com Lucas. A compaixão que ela havia oferecido poderia ser um fio de esperança para aqueles que, assim como ela, se sentiam perdidos. Com esse pensamento, Mariana fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu adormecer com um leve sorriso nos lábios, sonhando com a possibilidade de um futuro onde todos pudessem se sentir vistos e valorizados. Mariana caminhava pelas ruas da cidade, com o olhar perdido em meio à multidão que passava apressada. Embora os dias tivessem se passado desde seu encontro com Lucas e Ricardo,
A vida na rua permanecia dura e impiedosa. No entanto, algo dentro dela havia mudado. As memórias do sorriso de Luca e a gratidão nos olhos de Ricardo a acompanhavam como um sopro de esperança. Ela continuava a ajudar outros em situação de rua, compartilhando o pouco que tinha, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando a tristeza a invadia. Era uma manhã nublada quando Mariana decidiu ir até a praça, onde conhecera Lucas. Ao chegar, sentou-se em um dos bancos, observando as pessoas que passavam. Algumas pareciam tão perdidas quanto ela, enquanto outras estavam imersas em seus próprios mundos, ignorando completamente a realidade ao seu redor. No entanto, ela percebeu que, com o tempo, algumas pessoas tinham começado a reconhecê-la. Um grupo de jovens, que costumava se reunir para tocar violão, a cumprimentava com acenos e sorrisos. Um deles, um rapaz chamado Felipe, se aproximou. "Oi, Mariana", disse ele, com um sorriso caloroso. "Você está bem?" Ela sorriu de volta, sentindo uma onda de conforto ao ser reconhecida. Era a primeira vez que se sentia parte de algo maior, mesmo que por um breve momento. "Estou sim, Felipe. E vocês, como estão?" "Estamos tentando fazer um pouco de música para alegrar o dia. Quer se juntar a nós?" Mariana hesitou. Não era exatamente uma musicista, mas a ideia de participar de algo bonito a atraía. Ela assentiu, e logo se viu sentada com os jovens, ouvindo as melodias suaves que ecoavam pela praça. A música parecia afastar as nuvens pesadas que pairavam sobre sua vida, mesmo que temporariamente. Enquanto isso, Ricardo estava em uma reunião em seu escritório. Ele olhava para os gráficos de seu último projeto, mas sua mente estava longe. O encontro com Mariana havia o marcado de maneira profunda. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem dela oferecendo consolo a Lucas. Aquela simples interação o havia feito refletir sobre suas próprias prioridades. O mundo corporativo em que vivia parecia tão distante e vazio em comparação com a conexão genuína que Mariana havia estabelecido com seu filho. "Ricardo, você está aí?" interrompeu uma voz familiar. Era sua assistente, Ana, que trazia uma expressão preocupada. "Precisamos discutir a nova iniciativa de responsabilidade social. Você não pode se distrair agora." Ricardo voltou ao presente, forçando um sorriso para Ana. "Claro, vamos falar sobre isso." Ela começou a explicar os detalhes do projeto que ele havia idealizado para ajudar pessoas em situação de rua. Ricardo ouvia, mas sua mente divagava novamente para Mariana. Ele se perguntou se ela sabia que ele realmente estava se esforçando para fazer a diferença. Seria isso suficiente? Ele precisava fazer mais. Naquela tarde, Mariana voltou para o abrigo improvisado que compartilhava com outros em situação de rua. O local era um antigo galpão, e as condições eram precárias, mas havia uma sensação de comunidade entre eles. Ao entrar, encontrou algumas pessoas sentadas em círculo, conversando sobre os desafios diários. Um homem chamado Jorge, que sempre a cumprimentava com um sorriso, estava contando uma história engraçada sobre como havia conseguido um pedaço de pão fresco de um vendedor ambulante. E então, eu disse a ele: "Se você não me der um pedaço, vou fazer uma serenata aqui mesmo." Jorge ria, e logo todos estavam rindo junto, inclusive Mariana, que se sentia grata por esses momentos de leveza. "O que você aprontou hoje, Mariana?" perguntou uma mulher chamada Rita, com um olhar curioso. "Fui à praça e encontrei alguns jovens tocando violão. Foi divertido. Cantei um pouco com eles", respondeu Mariana. A animação em sua voz era evidente. "Olha só, a nossa estrela!" exclamou Jorge, fazendo todos rirem novamente. Enquanto isso, Ricardo se sentia cada vez mais motivado a agir. Ele decidiu que iria pessoalmente até a praça no dia seguinte, não apenas para ver o que poderia fazer, mas para encontrar Mariana novamente.
Ele queria entender melhor a realidade dela e como poderia ajudar de forma mais eficaz. O que o havia tocado não era apenas a compaixão que Mariana demonstrara, mas a pureza da bondade em um mundo tão cruel. No dia seguinte, Mariana voltou para a praça. O sol brilhava, e a atmosfera estava mais leve. Assim que chegou, percebeu que o grupo de jovens estava lá novamente. Eles a cumprimentaram com entusiasmo, e logo estavam todos juntos, compartilhando momentos de música e risadas. Mariana se sentia revigorada, e suas preocupações pareciam distantes. Enquanto isso, Ricardo se aproximava da praça, seu coração batendo mais rápido a cada passo. Ele estava nervoso, mas determinado. Assim que chegou, viu Mariana cercada por jovens, todos sorrindo e se divertindo. Ele hesitou por um momento, observando-a de longe. A alegria que ela transmitia era contagiante, e ele percebeu que precisava se apresentar novamente. Oi, disse ele, aproximando-se com um sorriso nervoso. Mariana virou-se e ficou surpresa ao vê-lo. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou, um pouco desconcertada. Eu vim ver como você estava. Bom, eu gostaria de conversar. Os jovens ao redor os observaram com curiosidade, e Mariana sentiu um misto de alegria e apreensão. Claro, vamos conversar, respondeu ela, gesticulando para um canto mais tranquilo da praça. Ricardo e Mariana se afastaram um pouco do grupo, e ele começou a falar. Eu tenho pensado muito sobre o que aconteceu na última vez que nos vimos. Você realmente me fez refletir sobre a vida e sobre como muitas vezes estamos tão focados em nossos próprios problemas que esquecemos de olhar para os outros, disse ele, olhando nos olhos dela. Mariana sentiu um aquecer no peito, mas também uma pontada de ceticismo. É fácil falar sobre isso. Ricardo, o que você realmente pretende fazer? Existem muitas pessoas como eu nessa cidade, e não é só uma questão de palavras, respondeu ela, com sinceridade. Ele assentiu, sem desviar o olhar. Eu sei, e quero fazer algo a respeito. Estou começando um projeto social onde pretendo empregar pessoas em situação de rua, dar oportunidades para que possam se reerguer. Mas eu preciso da sua ajuda. Você conhece essas pessoas, sabe suas histórias, e eu quero que você faça parte disso. Mariana hesitou, absorvendo suas palavras. Será que ele realmente estava falando sério? A ideia de se envolver em um projeto que pudesse ajudar outras pessoas a saírem da situação em que se encontravam era tentadora, mas também deixava um gosto amargo de desconfiança. Não sei, Ricardo. Muitas promessas foram feitas antes, e poucas foram cumpridas. Como posso confiar que isso não é só mais uma jogada de marketing? Questionou Mariana, seu olhar firme. Ricardo sentiu o peso das palavras dela. Ele não tinha uma resposta fácil, mas estava determinado a mostrar que suas intenções eram verdadeiras. Eu entendo sua desconfiança, e é por isso que quero que você esteja ao meu lado. Se eu falhar, você pode me confrontar, me parar. Mas eu quero que você veja o que podemos fazer juntos, que você se torne a voz dessas pessoas que, como você, se sentem invisíveis. Mariana olhou para ele, sentindo um misto de esperança e dúvida. A ideia de ser a voz de tantas outras pessoas era tentadora, mas o medo de ser decepcionada a impedia de se entregar totalmente. Deixe-me pensar sobre isso, respondeu, mantendo sua postura cautelosa. Ricardo assentiu, respeitando seu espaço. Claro, estou aqui, sempre que você quiser conversar, disse ele, antes de voltar para o grupo de jovens. Mariana ficou em pé, observando-o se afastar. Uma parte dela se sentia intrigada, enquanto a outra permanecia alerta. O que ele estava planejando era audacioso, mas a dúvida ainda pairava sobre sua mente. Ela precisava de tempo para processar tudo o que haviam conversado. Nesse dia, enquanto a praça se enchia de risadas e música, Mariana percebeu que, apesar das incertezas, havia uma nova chama de esperança começando a brilhar dentro dela. E,
Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sonhar com um futuro diferente. A noite estava iluminada por um céu estrelado, e uma brisa suave soprava na cidade, trazendo consigo uma sensação de esperança. Mariana, sentada em um banco da praça que se tornará seu abrigo temporário, observava as pessoas que passavam apressadas, sem notar sua presença. O evento beneficente que ocorria nas proximidades atraía uma multidão de convidados bem vestidos, cada um mais imerso em suas próprias preocupações do que o anterior. Ela podia ouvir a música suave que ecoava ao longe, mas o som parecia distante, como se estivesse em um mundo separado daquele que ela habitava. Enquanto isso, no interior do elegante salão, Ricardo preparava-se para discursar. Ele olhou para a plateia, sentindo um misto de nervosismo e determinação. Havia passado semanas preparando-se para aquele momento, onde teria a oportunidade de compartilhar a transformação que sua vida havia tomado desde o encontro com Mariana. Ele sabia que precisava falar sobre ela, mesmo sem mencionar seu nome. O impacto que ela teve em sua vida era profundo e verdadeiro, e sua história precisava ser contada. Boa noite a todos, começou Ricardo, sua voz ressoando com a confiança que ele havia cultivado. Hoje estamos aqui para discutir as iniciativas que temos desenvolvido para ajudar nossa comunidade. Mas antes de tudo, quero falar sobre uma pessoa que mudou minha perspectiva e me inspirou a agir, mesmo que ela não esteja aqui esta noite. Os convidados trocavam olhares curiosos, intrigados com a menção de alguém que, aparentemente, não fazia parte daquele círculo privilegiado. Ricardo continuou. Em um dia comum, eu a vi. Uma mulher em situação de rua, oferecendo conforto a um menino que havia se perdido. Seu gesto de compaixão foi um poderoso lembrete de que, por trás de cada rosto que a sociedade ignora, existe uma história, uma vida que merece ser valorizada. Mariana, do lado de fora, ouviu a descrição e seu coração apertou. A sensação de orgulho misturado com desconfiança a envolvia. Ricardo estava falando dela. Mas o que ele realmente pensava? Ele estava se aproveitando de sua imagem para ganhar reconhecimento. Aquela dúvida a consumia. Ela sabia que precisava conhecê-lo novamente. Precisava entender suas verdadeiras intenções. Decidiu que iria ao evento, mesmo que tivesse que enfrentar os olhares julgadores de pessoas que nunca entenderiam sua luta. Determinação pulsava em seu peito enquanto caminhava na direção do evento. No entanto, ao chegar à entrada, foi barrada por um segurança robusto, que a olhou de cima a baixo com desdém. Desculpe, senhora, mas este evento é exclusivo. Você não pode entrar, disse ele, cruzando os braços e fazendo um gesto que deixava claro que não havia espaço para discussão. Mariana respirou fundo, tentando controlar a frustração que subia em seu peito. Por favor, eu só quero falar com Ricardo. Ele me conhece, respondeu, sua voz firme, mas carregada de emoção. O segurança hesitou, mas parecia decidido a não ceder. Então, Mariana levantou a voz, chamando por Ricardo. Ricardo! Ricardo! As palavras ecoaram no ar, e alguns rostos se voltaram para ela, mas a maioria continuava alheia, mais interessada em seus coquetéis e conversas vazias. Ricardo, que havia terminado sua apresentação e estava agora cercado por admiradores, ouviu seu nome sendo chamado, e a voz familiar fez seu coração acelerar. Ele se virou, reconhecendo Mariana, imediatamente. Sua expressão mudou de surpresa para preocupação quando viu a mulher que havia inspirado toda sua mudança de vida sendo ignorada na entrada. Com licença, ele disse, empurrando-se para fora do grupo. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou ao segurança, que parecia hesitar em responder. Ela não pode entrar, senhor. Não está na lista de convidados, disse o segurança, mantendo sua postura rígida.
Ricardo olhou para Mariana, seus olhos cheios de empatia e compreensão. Deixe-a entrar, ordenou, sua voz firme. Ela é mais que bem-vinda. Na verdade, eu gostaria que ela estivesse aqui. Mariana sentiu um calor subir em seu rosto ao ouvir as palavras dele. O segurança, surpreso com a ordem, afastou-se um pouco, permitindo que Mariana entrasse. Assim que cruzou a porta, seu olhar encontrou o de Ricardo, que se aproximou rapidamente. Mariana, ele disse, seu tom mais suave agora. Eu não sabia que você viria. Estou tão feliz em te ver. Eu ouvi você falando sobre mim. Mariana respondeu, sua voz tremendo levemente. Estou aqui porque eu precisava entender. O que você realmente pensa sobre tudo isso? Ricardo hesitou, percebendo a vulnerabilidade em sua voz. Mariana, eu não quero que você pense que estou usando você. O que eu disse foi verdade. Você me inspirou a mudar, a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Eu quero fazer a diferença, e você é parte disso. Ela olhou nos olhos dele, tentando decifrar sua sinceridade. Mas e se isso tudo for só uma fachada? E se você não se importar realmente com as pessoas que precisam de ajuda? Como posso confiar em você? Ricardo sentiu o peso das palavras dela e se aproximou mais, como se tentasse criar um espaço seguro entre eles. Eu entendo sua desconfiança. A vida me ensinou a ser cauteloso também. Mas eu quero te mostrar que estou comprometido. Não só por você, mas por todos que precisam de apoio. Estou trabalhando em projetos que realmente podem fazer a diferença. Mariana cruzou os braços, sua mente ainda lutando para aceitar a sinceridade dele. E se eu não quiser fazer parte disso? E se eu não quiser me envolver em mais promessas vazias? Eu não quero forçar nada em você, Ricardo respondeu, sua voz suave. Mas eu gostaria que você visse com seus próprios olhos. Venha comigo, veja o que estamos fazendo. Se não gostar, não há problema. Mas, por favor, me dê uma chance. Mariana olhou para ele, percebendo a sinceridade em seu olhar. A verdade era que ela estava cansada de viver em desconfiança, cansada de ser invisível. Algo dentro dela queria acreditar. Queria ter esperança. Está bem, ela finalmente disse, mas vou com cautela. Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Isso é tudo que peço. Vamos dar um passo de cada vez. Enquanto caminhavam juntos em direção ao centro do evento, Mariana sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. A noite ainda estava longe de terminar. Embora dúvidas persistissem, a possibilidade de um novo começo começava a brilhar em seu coração. Mariana estava nervosa, mas determinada. O evento beneficente ocorria em um elegante salão, repleto de pessoas bem vestidas, rindo e conversando sobre suas vidas confortáveis. Ela, por outro lado, carregava em seus ombros o peso dos dias vividos nas ruas, mas também uma nova esperança. O reencontro com Ricardo era sua chance de descobrir-se. De fato, ele era a pessoa que ela acreditava que poderia ser. Com o coração acelerado, ela se aproximou da entrada, onde um segurança a olhou com desdém. Desculpe, senhora, não está autorizada a entrar, ele disse, cruzando os braços. Mariana respirou fundo, lembrando-se da determinação que a havia levado até ali. Mas eu preciso falar com o Ricardo. Ele sabe quem eu sou. Insistiu, sua voz firme. O segurança hesitou, mas o olhar aflito de Mariana parecia provocar algo dentro dele. A porta se abriu. Do outro lado, Ricardo a avistou. Seus olhos brilharam de reconhecimento, e ele imediatamente abandonou a conversa que tinha com um grupo de investidores. Mariana! Ele exclamou, correndo na direção dela. O que você está fazendo aqui? Eu ouvi você falar sobre mim no seu discurso. Queria entender melhor. Saber se suas intenções são verdadeiras, respondeu Mariana, um pouco nervosa, mas decidida. Ricardo a olhou nos olhos, a sinceridade transparecendo em seu rosto. Sim,
Mariana, eu realmente quero mudar as coisas. Você me deu uma nova perspectiva. A sua bondade me fez perceber o quanto eu estava desconectado da realidade das pessoas que realmente precisam de ajuda. Mariana sentiu um calor no coração. Fico feliz em ouvir isso, mas ainda tenho dúvidas. A mudança é difícil e muitos apenas falam, sem agir de verdade. Ricardo assentiu, compreendendo a desconfiança dela. Eu quero te provar que sou diferente. Estou desenvolvendo um projeto que vai além de apenas doações. Quero criar oportunidades reais. E preciso de você para isso. Como assim? Mariana perguntou, intrigada. Quero que você seja a voz desse projeto. Um porta-voz das pessoas que vivem nas ruas. Você conhece as lutas e os desafios que elas enfrentam. Ninguém melhor do que você para representar essa causa, explicou Ricardo, seu olhar intenso transmitindo a seriedade de suas palavras. Mariana hesitou. A ideia de ser o rosto de um projeto tão grande era assustadora. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se agitar. Era uma oportunidade de fazer a diferença, de dar voz a tantos que eram invisíveis para a sociedade. Eu preciso pensar, disse finalmente. Claro, eu entendo. Mas não pode demorar muito. Estou agendando uma reunião com investidores para a próxima semana. Se você aceitar, podemos fazer algo grande juntos, Ricardo respondeu, um brilho de esperança em seus olhos. Enquanto conversavam, um homem alto e bem vestido se aproximou. Mariana reconheceu seu rosto como sendo de um dos empresários que Ricardo mencionara no evento. Era um conhecido da elite da cidade, alguém que muitas vezes aparecia em reportagens sobre filantropia, mas que Mariana também sentia que não era quem dizia ser. Ricardo, que prazer vê-lo aqui, disse o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele lançou um olhar para Mariana, avaliando-a com indiferença. E quem é essa senhora? Esta é Mariana. Ela tem sido uma grande inspiração para mim, respondeu Ricardo, sem hesitar. Mas Mariana percebeu a tensão que se instalou no ar. Ah, que interessante. Espero que você não esteja se envolvendo com essas pessoas. O homem disse, sua voz carregada de desprezo. Mariana sentiu uma onda de raiva subir por ela, mas Ricardo a interrompeu, mantendo-a calma. Não se preocupe. Estou buscando maneiras de ajudar a todos, inclusive as pessoas que você parece desprezar. O homem franziu a testa, mas logo sorriu, como se estivesse se divertindo com a situação. É uma pena que a boa intenção não pague as contas, Ricardo. Você sabe que o sucesso é medido por resultados, não por discursos emocionais. Mariana sentiu que precisava fazer algo. As pessoas não são números. Elas têm vidas, histórias. E isso é mais importante do que qualquer resultado financeiro. Se você não consegue enxergar isso, talvez seja você quem precisa rever seus princípios, disse, com a voz firme. O homem a encarou, surpreso com a ousadia dela. Acho que você não sabe com quem está falando, senhora. Eu não me importo, respondeu Mariana, cruzando os braços. As vidas que você ignora são mais valiosas do que qualquer conta bancária que você tenha. Ricardo olhou para Mariana com admiração. Ele percebeu que a força dela não vinha apenas da sua luta, mas também de uma coragem que muitos nunca teriam. O homem, por sua vez, parecia ter perdido a graça. Bem, acho que não tenho mais nada a dizer, ele murmurou, antes de se afastar, seu sorriso agora substituído por uma expressão de desprezo. Você foi incrível, Ricardo disse, ainda atordoado com a atitude de Mariana. Isso foi impressionante. Obrigada. Mas você viu como ele é. Pessoas como ele não se importam com o que acontece com os outros. Eles só querem ganhar dinheiro. Mariana respondeu, seu tom agora mais sério. Sim, e é por isso que precisamos mudar isso. Precisamos desmascarar aqueles que estão apenas usando a pobreza como uma fachada para ganhar lucro. Não posso fazer isso sozinho.
Mariana. Eu preciso de você ao meu lado. Ricardo pediu, sua voz carregada de urgência. Mariana sentiu uma mistura de determinação e medo. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil e que, ao se envolver, poderia enfrentar a fúria de pessoas poderosas. Mas, ao mesmo tempo, uma nova esperança começava a florescer dentro dela. Está bem. Eu vou te ajudar. Juntos, podemos fazer a diferença. Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Eu sabia que você era a pessoa certa. Nos dias que se seguiram, Mariana mergulhou no novo projeto de Ricardo. Ela se tornou a voz das pessoas em situação de rua, compartilhando suas histórias e lutando contra a indiferença da sociedade. As reuniões tornaram-se um espaço onde Mariana falava abertamente sobre as dificuldades que enfrentava, e suas palavras ressoavam entre aqueles que estavam dispostos a ouvir. No entanto, Mariana não sabia que o ex-colega de Ricardo, um empresário corrupto, estava observando de longe, planejando formas de sabotar o projeto e garantir que as doações não chegassem realmente a quem mais precisava. Mas Mariana estava pronta para enfrentar esse desafio, determinada a lutar por cada vida que ela pudesse tocar. E assim, a jornada de Mariana e Ricardo começou, repleta de desafios, mas também de um propósito renovado. Ambos estavam determinados a transformar a cidade, e juntos, eles seriam a voz dos invisíveis. O amor pela mudança e a solidariedade se tornaram suas armas mais poderosas, e a luta pela dignidade e compaixão nunca foi tão real.